Brasil vive um sério momento de crise, tanto econômica quanto política. Muitos setores da sociedade pedem uma intervenção militar, que seria a tomada do poder pelas Forças Armadas de forma temporária, mas pouco se sabe sobre a questão. O setelagoas.com.br conversou com o doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cláudio Diniz, que falará mais sobre este assunto. Confira. Meu nome é Cláudio Diniz, sou historiador, tenho doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou aqui para falar um pouco sobre a ditadura militar no Brasil e o problema da relação do golpe militar de 64 e a ditadura que se seguiu com o momento em que nós vivemos no país hoje. Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção para algumas questões importantes, bastante pontuais, que dizem respeito ao problema historiográfico, ou seja, os estudos sobre a ditadura militar no Brasil. Os estudos sobre a ditadura militar no Brasil contam com um número de autores bastante profissionais no tema e de uma pesquisa muito profunda que tem sido feita ao longo do tempo, principalmente a partir do momento em que começaram a se abrir os arquivos sobre a ditadura militar no Brasil. Eu falo de autores como, por exemplo, o professor Carlos Fico, Priscila Carlos Brandão, Daniel Arão Reis, Celso Castro, Heloísa Starling, e também sobre alguns autores, algumas escolas americanas que têm estudado também esse golpe, posto que os golpes militares na América Latina durante os anos 50 e 60, praticamente todos foram financiados pelos Estados Unidos. Então nós temos como uma figura eminente o professor James Green, que é um brasilianista bastante importante e que tem também contribuído muito com isso. Gostaria também de citar um documentário muito recente do Camilo Tavares, chamado O Dia que Durou 21 Anos, que trata exatamente do momento do golpe militar no Brasil. Acho que é interessante pensar nesses estudos como uma possibilidade de entendimento do que foi o momento do golpe e da ditadura que se seguiu. Porque, na verdade, isso faz com que a gente acabe escapando daquela noção do eu acho. As obras desses historiadores são bastante documentadas e a relação dos documentos que eles utilizam em suas obras pode ser consultada nos arquivos estaduais, no Arquivo Público Mineiro, por exemplo, no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, no Arquivo Público do Estado de São Paulo, né, onde toda essa documentação se encontra à disposição de quem quiser consultá-la. Então isso talvez dê uma certa solidez à ideia de se fazer uma historiografia desse golpe. Obviamente, existem problemas nesses estudos. Nós ainda estamos muito aquém talvez, de quase todos os países da América Latina no que diz respeito aos estudos sobre aquilo que na Argentina, no Chile, em outros países, eles vão chamar de período de terrorismo do Estado. Esses estudos, por exemplo, aqui no Brasil, eles ainda não se aprofundaram, eles ainda diria que são bastante maniqueístas, no sentido de sempre buscar quem é bom e quem é mau nessa situação. Muitos estudos pecam por isso. Na verdade, essa objetividade histórica que na Argentina, principalmente, a Universidade de Buenos Aires conseguiu, aqui no Brasil talvez nós ainda estejamos um pouco atrasados com relação a isso, porque os nossos estudos concentram-se principalmente no papel e na ação dos militares. Ainda resta muito que se estudar, por exemplo, a respeito da ação, da resistência ao regime militar.
quais foram suas atitudes, um certo julgamento a respeito dessas atitudes, como foram feitas, a partir de quais intenções, quais exatamente eram os grupos que estavam envolvidos nisso, que apesar de serem citadas, né, que apesar de estarem citados nessas bibliografias, o exato papel desses grupos ainda está por ser estudado. Então, portanto, existem grandes falhas, grandes lacunas na historiografia sobre o regime militar brasileiro. Uma outra lacuna importante que deve ser acentuada é com relação à lei da anistia. Como essa lei foi feita, como ela gerou, por exemplo, uma falta de perspectiva, até mesmo de julgamento e possivelmente punição daquelas pessoas que cometeram crimes durante o regime militar, sejam militares, sejam civis. Qual a ação, por exemplo, dos empresários, né? Qual é a exata ação dos empresários na articulação e preparação do golpe de 64? É muito importante que nós tenhamos em mente que existe uma diferença muito interessante entre revolução e golpe. Muitas pessoas utilizam o termo revolução para se referir ao que aconteceu no Brasil em 1964. No entanto, quando tratamos do termo revolução, esse termo nos leva a pensar que houve uma mudança substancial nas estruturas da sociedade brasileira. E isso não aconteceu. Isso não acontece porque as motivações do golpe são motivações que levaram, de certa maneira, a um pensamento reacionário e não revolucionário. Portanto, não é revolução, mas sim golpe. Nós podemos tratar de revolução apenas quando existem mudanças significativas na base da sociedade, como falamos, por exemplo, de Revolução Francesa, quando falamos de Revolução Americana, quando falamos de Revolução Inglesa ou de Revolução Russa, nós temos uma mudança substancial na base dessas sociedades. No Brasil, a base, na verdade, foi contida. O que aconteceu em 1964 foi uma união entre as classes médias e as elites dominantes no sentido de frear as reformas sociais que estavam em curso no país. Portanto, nós não podemos falar nesse sentido de uma revolução, e sim de um golpe, né? Os motivos desse golpe, como já disse, são exatamente apregoados por isso. Talvez, se pudermos pontuar aquilo que desencadeou o golpe, que deflagrou o golpe, nós poderíamos falar do discurso de Jânio Quadros na Central do Brasil, né, em que Jânio Quadros propõe as reformas de base no país. João Goulart, né, propõe as reformas de base no país. Esse discurso foi considerado, né, pelas elites brasileiras e pelas forças conservadoras um discurso, digamos, para utilizar um termo bastante impróprio, né, um discurso comunista. Na verdade. E, na verdade, o que João Goulart buscava era cumprir a Constituição Federal da sua época, nada mais. Então, portanto, não há essa intencionalidade comunista que gerava uma ameaça no país naquele momento. É muito mais um medo por parte de elites e por parte da classe média das reformas sociais que eram necessárias naquele tempo e, de certa maneira, continuam sendo necessárias hoje no país. Ou seja, reformas no campo da educação, no campo da saúde, melhoria das condições de trabalho nas cidades e nos campos, atendimento a todas as pessoas num paralelo de igualdade. Quer dizer, de acordo com aquilo que a Constituição previa. A questão que talvez seja extremamente importante a ser debatida diz respeito à relação entre o chamado milagre brasileiro, nos anos 70 até 1973, né, e as condições de afronta aos direitos humanos que ocorriam nessa época. Eu digo especificamente as práticas de tortura e assassinato dos opositores do regime. Além de tudo, a cassação de mandatos de deputados, o assassinato de jornalistas, né, a tortura de todos aqueles que de alguma maneira se manifestavam contra o regime. O milagre brasileiro, o chamado milagre brasileiro, ocorre durante o governo do general Médici, né, que é também um período chamado de anos de chumbo, porque é o momento em que a ditadura brasileira ela é mais
ela é mais contundente, ela é mais violenta, digamos assim, no que diz respeito à repressão. Nós poderíamos encontrar talvez alguns pontos positivos e pontuar, né, pontos positivos e negativos nesse período. Eu acredito que poderíamos dizer que com a ditadura militar, né, durante o milagre brasileiro, nós tivemos um aumento significativo, né, das condições de emprego no país. Nós tivemos um aumento de salários, nós tivemos uma melhoria bastante tímida, mas ainda assim uma melhoria da infraestrutura do Brasil. Se pudermos chamar isso de pontos positivos, talvez os pontos negativos eles se sobressaiam mais. Porque, por outro lado, nós tivemos um aumento incrível nesse período da dívida externa brasileira, posto que precisava de ser financiada, posto que essas obras precisavam ser financiadas. Nós tivemos um aumento do fosso entre ricos e pobres no Brasil, a concentração de renda subiu muito, um aumento do processo inflacionário, principalmente a partir de 1973, quando a crise mundial do petróleo afeta diretamente o Brasil. Nós saímos de um período, digamos assim, de uma primavera em flor, né, para um outono de saque e sangue, na verdade, porque se houve durante 3, 4 anos, né, um crescimento do país que chegava a 13% do crescimento do PIB anual, isso baixou para menos da metade a partir de 1974. As taxas de desemprego subiram, as taxas inflacionárias aumentam. Para se ter uma ideia, nós saímos de uma inflação que em 1964 beirava os 12% ao ano para 283% em 1984, que é o último ano da ditadura militar. Então esse é um momento assim, bastante interessante, porque na verdade quando a gente faz uma relação entre o que foi o golpe e a ditadura que se seguiu, na verdade o golpe militar ele previa, né, que haveriam eleições em 1967 ou 66, se não estou enganado, para presidente da República. E essas eleições nunca vieram. Aquilo que inicialmente era apenas uma intervenção militar, acabou descambando num regime autoritário que iria durar esses 21 anos. Então esse regime autoritário, ele é responsável por essa escalada, né, da economia brasileira no primeiro momento, mas é responsável também pelo fracasso da economia brasileira nesse mesmo período. Isso faz com que a gente entenda, né, que a ditadura militar ela deixou um legado que talvez bastante triste. Assim. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, na verdade, é a respeito de uma tradição autoritária que marca a cultura política brasileira. Na verdade, a implantação da República em 1889, né, ela é um golpe que é dado no Império. Logo depois desse golpe, nós vamos ter outros. E golpes sucessivos vão se seguir durante a história da República. Então, portanto, nós poderíamos dizer que existe uma tradição autoritária no país. Certo? E a ditadura militar, na verdade, ela prosseguiu com essa tradição autoritária, né? Fora isso, nós poderíamos chamar a atenção para o grande aumento da inflação nesse momento, 283%, como eu já disse, em 1984. O aumento da dívida externa, que em 1964 era de 3 bilhões de dólares, em 1984 a dívida externa brasileira é de 303 bilhões de dólares. Nós tivemos um aumento incrível dessa dívida, né? Uma outra questão que é extremamente importante, que é justamente o problema com os direitos humanos no país. Os direitos humanos foram praticamente aterrorizados durante esse tempo todo. Então nós poderíamos dizer que um outro legado da ditadura militar brasileira é o legado dos direitos humanos, assim, ou da falta deles, né? Isso é extremamente importante pensar nisso, porque muitas pessoas foram torturadas, muitas pessoas foram mortas, né? E famílias nunca mais tiveram notícia dos seus parentes. Essas pessoas eram presas sem nenhuma possibilidade de julgamento, sem nenhuma possibilidade de defesa. E isso, de certa maneira, a gente poderia dizer que é uma afronta aos direitos humanos. Além disso, nós vamos ter uma taxa inflacionária altíssima, um inchaço das cidades,
o aumento das desigualdades sociais. Isso faz com que o legado da ditadura militar para o Brasil não possa ser visto como algo como algo positivo. É difícil pensarmos em qualquer situação, em qualquer regime que se imponha, onde a pessoa humana não seja respeitada, onde o direito de voz, o direito de dar sua opinião, ele não seja visto. E esse é um grande problema, porque em 1948 nós temos a Carta dos Direitos Humanos, que é reconhecida pela ONU, e a Carta dos Direitos Humanos, ela prevê então a questão da autodeterminação dos povos e da forma como as sociedades e o próprio homem, ele pode se manifestar. Esse talvez seja um dos piores legados que nós temos, da ditadura militar, seja essa impossibilidade das pessoas se manifestarem, das pessoas poderem expressar as suas opiniões. Enfim, na verdade, eu observo hoje, quando eu vejo pessoas que pedem intervenção militar, existe até um termo engraçado que se utiliza, na verdade, que é intervenção militar constitucional. E quando você observa a Constituição, a Constituição ela está disponível na internet para que qualquer um de nós possa ler. No artigo 5º da Constituição, o artigo 5º da Constituição diz respeito ao Estado Democrático de Direito e a garantia do Estado Democrático de Direito. Qualquer grupo civil ou militar que se disponha a afrontar o Estado Democrático de Direito, ele estará, portanto, contra a Constituição. E estar contra a Constituição é, na verdade, uma prática criminosa. Veja bem que a Lei de Segurança Nacional, que é de 1983, ela define crime contra a soberania nacional fazer em público propaganda de processos violentos que alterem a ordem social. Isso, de certa maneira, é um indicativo de que a incitação de qualquer forma de afronta à Constituição de 1988, ela é um crime. Então, na verdade, há um contrassenso ao dizer intervenção militar constitucional, porque a Constituição ela vai justamente contra qualquer forma de intervenção militar. Uma forma possível de qualquer intervenção militar seria se estivéssemos sob ameaça externa. Aí talvez nós poderíamos, com o controle da sociedade civil, elegermos representantes que iriam controlar isso, como os militares poderiam agir no caso desse. Mas esse é um caso extremo, é um caso que seria muito grave e que talvez todos nós apoiássemos. Uma intervenção militar, ela não pode ser constitucional, porque a Constituição brasileira é uma Constituição fundada nos direitos humanos, é aquilo que chamamos de uma Constituição cidadã, ou seja, qualquer ameaça à soberania do cidadão, ela por si só já é muito mais do que um contrassenso, ela já é por si só um crime.